From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando. Programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E continuaremos meditando no capítulo 12 do livro de Êxodo, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Que diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhem e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, nós vemos Deus orientando mais uma vez os seus filhos daquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder, para que eles pudessem estar protegidos desse anjo da morte que iria passar ali sobre cada um, sobre cada casa, como eles deveriam estar protegidos. Observem, irmãos, que ele manda pegar ramo de isopo. Isopo era uma planta bem comum ali, não era uma planta especial, mas era uma planta bem comum. Todo mundo estava bem familiarizado do que era o que era o isopo, e eles deveriam então, pegar essa planta de isopo, molhar ali na bacia onde estava o sangue e passar na viga superior das portas, nas ombreiras, aquele sangue com esse isopo. Este isopo, ele fala de simplicidade. Olha como que Deus, ele usa as coisas simples. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Deus esconde as coisas dele da sabedoria humana. Sim, a sabedoria humana, ela apenas olha para si mesmo, olha para a ciência, mas a sabedoria de Deus, ela se esconde na simplicidade. Deus gosta das coisas simples. Observe que Deus não está nas grandes coisas, mas através da simplicidade Deus faz grandes coisas. Através da simplicidade de um ramo de isopo molhado no sangue do cordeiro e passado na viga da porta, eles teriam purificação espiritual. Eles estariam protegidos da morte que estava para chegar. E hoje, irmãos, o que nós precisamos em nossas vidas é viver uma vida pura espiritualmente. Não de méritos próprios, não de obras próprias, mas como nós alcançamos esta pureza espiritual? Através de seguir as orientações que Deus dá em sua palavra. Através das orientações que o Senhor nos dá em sua palavra, nós ficamos protegidos também da morte espiritual. E temos esta purificação que Deus pede para nós. E essa purificação espiritual, ela vem através do sangue. Aqui era o sangue do animal, que era um tipo de Cristo. Mas nós temos o sangue de Jesus Cristo, como a palavra de Deus nos ensina, ele nos limpa e purifica de todo o pecado. Você tem que passar o sangue também de Jesus Cristo na sua vida. Você tem que ter este sangue de Jesus Cristo na sua vida para que você possa, sim, ter uma purificação
espiritual. E continua: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado. Olha, Deus quer obediência. Do jeito que Deus ordenou, o povo fez. O povo, ele adorou, ele se inclinou. O povo estava ali cheio de emoções santas. Imagine o que não significa ser liberto. Chegou o dia da libertação. Por mais que Deus havia prometido, por mais que eles tinham visto a mão de Deus fazer a separação entre as pragas que caíam ali sobre os egípcios e eles, mas agora é o momento mais alto da história de Israel até os dias de hoje. O povo seria liberto do seu cativeiro e ainda sairia com despojos. Ali estaria se formando uma nação, estaria saindo uma nação saindo de outra nação. O povo estava com emoções santas, então eles foram, se inclinaram e adoraram. O ponto alto, eles estavam gratos a Deus, eles já estavam adorando, eles sabiam que Deus não iria falhar, porque Ele tinha prometido, e tudo que Deus tinha prometido até aqui, Deus tinha cumprido com eles. Oh, meus irmãos, que confiança o povo tinha adquirido em Deus. Pode ver que aqui não tem mais questionamento. Como Deus vai fazer? Quando Ele vai fazer? Será que isso vai dar certo? Não. Os anciões, quando foram chamados, e os anciões ali eram os líderes do povo, que tinham influência sobre o povo, que levava a mensagem, distribuía a mensagem de Moisés para o povo, orientava para o povo, eles não questionaram. Não precisou de sinais aqui. Nada disso. Porque o povo, ele aprendeu, já havia aprendido a confiar em Deus e ficar detrás da palavra do profeta de Deus, que era Moisés. Eles sabiam que Deus falava com Moisés e quando Deus falava com Moisés, eles tinham que executar exatamente aquilo que a mensagem de Moisés estava falando. E desta forma eles seriam protegidos, seriam guardados. E o povo fez exatamente o que havia ordenado Moisés e Arão. E o povo se inclinou e adorou. Isso é fé. Eles já sabiam que aquilo iria acontecer. Eles já podiam imaginar aquilo acontecendo, vendo aquilo acontecendo. Aquilo foi tão forte para eles, tão forte, que o povo se inclinou e adorou. Então o povo não questionou, mas se inclinou e adorou. E o primogênito, se eles seguissem aquelas orientações que Deus estava dando, o primogênito não seria atingido quando Deus viesse. Porque eles haviam feito, aspergido o sangue. E este sangue, meus irmãos, hoje para nós, o que ele é? Ele representa o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. O nosso cordeiro hoje é Jesus Cristo, que teve seu corpo pendurado na cruz do Calvário, e através do seu sangue nós somos purificados espiritualmente. Ninguém alcança a purificação espiritual por meios próprios. Não.
A purificação espiritual hoje, ela é alcançada mediante o arrependimento e o reconhecimento da expiação de Cristo por nós. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo o pecado. Isto é purificação espiritual hoje. A purificação espiritual para os israelitas era um ritual de pegar ali aquele cordeiro sem mácula, sem defeito, observar eles por tantos dias, depois matá-lo, passar ali o seu sangue sobre as ombreiras. Isto era o ritual que eles tinham que passar até para os seus filhos. Porém, para nós fomos resgatados também da nossa vida inútil. E esse resgate teve preço de sangue. E foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E este sangue nos limpa e purifica de todo o pecado. Ele nos dá purificação espiritual. Então, este culto que estava acontecendo, vamos chamar culto da noite, que estava do entardecer para o anoitecer, que iria acontecer, este culto da noite, ele deveria ser lembrado anualmente, como uma lição prática para os filhos. Ali, verso 24 ao 27, nós vemos isso, eles orientando, passando de pai para filho. Isso ia passar de geração para geração, as orientações de como eles deveriam fazer a Páscoa do Senhor. Isso depois virou uma festa, nós vamos ver mais adiante, as festas que Deus estabeleceu para os seus filhos, mas este reforço feito aqui nesta passagem, quando perguntar, então você fala, isso aqui foi nossa libertação. Irmãos, nós também temos esta obrigação de mostrar para as pessoas aquilo que Cristo fez por nós, e não só através de palavras, mas através da nossa vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos dá uma nova vida. Mostrar que não foi mediante prata, mediante ouro, que nós somos resgatados do nosso Egito também. O Egito hoje representa o mundo, nós somos resgatados do mundo pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A promessa de Deus aqui era uma promessa que ele fez, que despertou essas emoções santas nos filhos de Deus, que eles adoraram em nós hoje. E nós, como nós não deveríamos viver uma vida de adoração na presença de Deus, pelo que Ele fez por nós? Então, a nossa segurança hoje está no sangue de Jesus Cristo. A deles ali, a segurança deles estava no sangue aspergido, marcado na porta. Se eles deixassem aquela proteção, Deus não teria nenhum compromisso com eles. Eles deveriam permanecer do lado de dentro e esperar até que Deus desse a ordem para eles saírem. Quando aquelas crianças perguntaram, e criança gosta de perguntar, né? Quem tem filho sabe, e o filho chega a uma certa idade, ele, pai, o que é isso? O que é aquilo? Tal. Era para eles explicarem. E tinha dois significados aqui muito importantes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, este momento representava que eles deveriam olhar para trás e recordar das coisas que Deus tinha feito por eles e pelos seus pais. Então, o primeiro ponto era eles mostrarem para as crianças o que Deus havia feito. Como as misericórdias de Deus foram grandes para eles para chegar naquele momento da libertação. Que isso nunca deveria ser esquecido, o que Deus fez para libertar. Não porque eles eram merecedores. O que os israelitas fizeram para merecer? Eles não tinham nada. Eles não tinham feito nenhuma grande obra para poder merecer aquilo que Deus estava fazendo. Então, para que Deus seja louvado e a fé nele fosse fortalecida, então eles tinham que repetir esse ritual. Então, o primeiro ponto era olhar para trás. O segundo tinha o propósito de olhar adiante, com o penhor do grande sacrifício do Cordeiro de Deus, que seria cumprido no devido tempo. Haveria uma Páscoa eterna. Haveria uma Páscoa que representa Cristo, que é a nossa Páscoa, e foi sacrificado por nós através da sua morte. E através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos vidas também. Nós fomos libertados do nosso Egito. Qual
é o nosso Egito, é o mundo. Nós somos libertados, mas nós devemos ficar debaixo desta proteção. E apenas debaixo desta proteção é que nós estaremos seguros. E qual que é esta proteção? É o sangue de Jesus Cristo. O profeta de Deus, para esta era, na mensagem Redenção em Plenitude e em Regozijo, ele diz assim: agora, Deus havia manifestado e ele os havia dado vida através da morte do Cordeiro. Agora, ele vai mostrar-lhes a redenção física. Aleluia! Vejam, tanto para a salvação como a cura. Vejam, para o homem natural e o homem espiritual. O anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape através da oferta do sangue. E eles aceitaram isso. Então a questão, meus irmãos, é você aceitar a oferta de sangue. Se você não aceitar a oferta de sangue, aquilo não tem efeito hoje na sua vida. Você tem que aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você. E você será liberto, você será curado, tanto da morte espiritual como de alguma enfermidade física. Agora, ele fará isso, o profeta continua, agora ele fará isso, um meio de escape também da morte física, como ele fez ali. Como o crente logo que é salvo. Talvez o câncer tenha consumido ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do poder. Do mesmo modo que ele tem redenção para a alma, ele tem redenção para o corpo. Está você enfermo? Você que ouve esta programação, você enfrenta alguma enfermidade ou algum parente seu está enfermo? Alguém que você lembra, que você ama, que está enfermo? É sua oportunidade de colocá-lo debaixo do sangue de Jesus Cristo e clamar pela libertação dele. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta programação. E como nós vimos, o Senhor liberta não só da morte espiritual, mas também da morte física, das enfermidades que vêm sobre nós. Ó Pai, se há alguém enfermo que nos escuta nesta hora, que o sangue de Jesus Cristo possa, Senhor, limpar esta enfermidade e possa restaurar novamente a saúde de cada um que nos ouve, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.